paz do Senhor, os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui hoje, terça-feira, dia 17, se não me falha a memória, 17/11, valeu. 17/11 de 2020. Obrigado a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado ao Senhor, porque Ele não nos tem deixado faltar nada. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, até pelas lutas e provações. E assim, irmão, nós temos somente que agradecer a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica que está lá em João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração para a gente iniciar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais essa oportunidade, que essa palavra possa alcançar, Senhor, os corações, assim como alcançou o meu, e que possa encontrar terreno fértil, nós possamos viver o tempo que o Senhor nos dá, debaixo da Tua santa proteção, da Tua autoridade, seguindo os Seus preceitos, as Suas leis, seguindo também, Senhor, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Então, João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: em verdade vos digo, e o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Então a palavra que Deus tem para nós hoje está relacionado a dois sentidos, né? A dois sentidos da nossa vida. Primeiro é ouvir, né? Então a capacidade que o Espírito, que Deus nos dá de ouvir a voz dele e de atender ao seu chamado, e também a capacidade de reconhecer essa voz. Então, sem essas qualidades, fica muito difícil a gente seguir a Deus, irmão. Sem reconhecer a voz de Deus, sem ouvir a voz e sem reconhecer a sua voz, se a gente não tiver com os nossos ouvidos bem aguçados para reconhecer a voz do nosso Senhor, fatalmente a gente vai dar crédito a qualquer outra voz que não é dele como sendo dele. E isso é perigoso demais, e exatamente por isso que a gente vê nascer ao longo da história da nossa presença aqui na Terra muitos falsos profetas. A gente vê muitos líderes se perdendo, porque eles simplesmente deram ouvidos a uma voz estranha e identificaram essa voz como sendo a voz do Senhor, e foram enganados, ou se deixaram enganar, né? Vai depender muito da situação. Então, o que essa passagem traz para mim de ensinamento é que eu preciso estar com meus ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus. Você sabe que acho que eu tenho quase certeza, porque eu já contei tanta coisa da época que eu era militar, que eu tenho quase certeza que eu já falei tudo. Mas mesmo assim eu vou arriscar. Essa não é da época que eu era do exército. Essa é da época que eu era do exército. A gente estava numa formatura, né? Estava tudo o pelotão formado, e o sargento que estava no comando do pelotão, ele saiu e o pelotão ficou ali, formatura. Um outro sargento chegou por trás do pelotão e começou a dar sentido, né? Dar os comandos, né? E a gente respeitou essa voz que estava falando lá de trás, e tudo que ele falava a gente fazia. Quando o sargento que estava no comando do pelotão chegou, a gente pagou, sei lá, acho que foi umas 50 flexão, cara.
por que isso aconteceu? A justificativa dele. Ele falou exatamente essas palavras. Irmão. Vocês têm que reconhecer a voz do seu dono. E eu estou no comando, não é outro. Olha para trás. Aí todo mundo, quando olhou para trás, viu que era outra pessoa que estava comandando. Não era eu que estava comandando. Vocês têm que reconhecer a voz do seu dono. É assim também no nosso dia a dia e no nosso relacionamento com Deus. Nós temos que reconhecer a voz do nosso dono. Os dias são maus, estamos chegando no princípio do fim, né? Também vendo o mundo se ajeitar e se organizar para receber o anticristo, mas também eu vejo Deus preparando a igreja para o arrebatamento, tá? É na mesma proporção que o mundo se organiza para recepcionar o anticristo, é na mesma proporção também que a igreja ela é preparada para o arrebatamento. Agora, se você e eu vamos fazer parte dessa igreja que será arrebatada, aí vai depender muito do quanto você tem condições de ouvir e de atender a voz de Deus. Porque não tem como eu fazer a vontade de Deus sem ouvir sua voz. É muito difícil. Então, sem ter um relacionamento. No domingo, quem estava, infelizmente não foi possível, né, transmitir o culto no domingo, mas eu vou dar aqui um pequeno resumo do que o nosso pastor Maci ministrou. Então, fica muito difícil você e eu termos condições de ouvir a voz de Deus sem ter intimidade com Ele, né? Sem ter um relacionamento com Ele. Fica muito complicado. Então, assim, você pode estar dentro da igreja, vindo ao culto, participando, liderando, curando, né? Não você, mas Jesus te usando como instrumento, libertando, pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus, e ainda assim, diante de tudo isso, você pode não estar aí dando ouvido à voz de Deus como deveria. Então fica muito difícil, é preocupante. Os momentos que a gente está vivendo agora é um momento de cada vez mais aperto. Então a gente vai ver as pessoas entrando em desespero. Bom, o arroz está R$30, isso é desespero? Ainda não, tá? O óleo está R$7, é desespero? Ainda não. Tá? Então ainda vamos ver aí algumas coisas acontecendo antes do arrebatamento da igreja. E se você não tem condições de dar ouvidos àquele que é o seu pastor, que é o nosso Senhor Jesus, fica muito difícil. Por vezes você acaba dando ouvido ao ladrão, ao salteador, porque a voz, ele consegue imitar a voz. Vocês lembram daqueles comediantes que conseguem imitar a voz daquele artista, daquela pessoa, que se você fechar o olho, o cara imita tão direitinho que parece ser, mas não é? É isso. Tá? Por vezes você vai ver o diabo simulando a voz de Deus, mas não é a voz de Deus. Eu estava conversando com um amigo hoje de manhã, e aí ele me perguntou um monte de coisas, né, sobre a visão que eu tenho de mundo, né, a visão de mundo que eu tenho hoje, que é uma visão de mundo que eu tinha, diferente da que eu tinha há 10 anos atrás. A gente muda constantemente de opinião, né? Só o nosso Deus que não muda de opinião. A palavra dele continua sendo a mesma eternamente. Mas a gente muda de opinião, e quando a gente está errado, a gente tem que mudar mesmo. E hoje a minha visão de mundo ela é a seguinte, né? Eu estava conversando com ele hoje. O mundo dividido entre esquerda e direita, e esse para mim é tudo historinha para boi dormir, cortina de fumaça para encobrir essa discussão toda, é pano de fumaça para encobrir aquilo que está acontecendo e que a gente nem está vendo. Então a gente fica ocupado com essa discussão boba, e enquanto isso as coisas estão acontecendo lá atrás, nos bastidores, e a gente não está vendo. Mas ele me perguntou sobre o que eu acho sobre ser conservador. A resposta que eu dei para ele é o seguinte: só é conservador quem segue a Jesus. Por uma questão ideológica, um conservador ele pode ser ideologicamente, ele pode não, ele só pode, né,
ele é ideologicamente alinhado com a direita, tá? Essa questão de esquerda e direita, o conservador ele pode ser alinhado à direita. Agora, jamais todos que estão à direita serão conservadores, porque nem todos que estão à direita são seguidores de Jesus. Então, são conservadores, né? Você pode até dizer que é. E aí entra a grande questão do ouvir a voz de Deus. Porque em algum momento o diabo ele pegou a palavra de Deus e usou ela contra Jesus. Ele usou o conhecimento bíblico para tentar engambelar Jesus. Então, mas Jesus, né, ali 40 dias e 40 noites no deserto, repeliu, repreendeu e não seguiu a orientação do diabo, porque aquela não era a voz de Deus. Embora estivesse defendendo alguns preceitos de Deus que está escrito. Ele não falou nenhuma mentira, está escrito. Então nem todos que defendem valores cristãos são seguidores de Jesus. Tome muito cuidado com isso, irmão. Porque em determinado momento o diabo ele pode defender valores cristãos. E aí ele vai confundir aqueles que não estão preparados para ouvir a voz dele. Ele pode defender valores cristãos, mas ele jamais será alinhado com Jesus. E nós somos alinhados com Jesus. Então você precisa estar muito bem antenado, muito bem alinhado. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, se você não tem o costume de meditar na palavra de Deus, comece a fazer isso, irmão. É uma orientação, quase que é um pedido que eu faço aqui, irmão. Leiam a Bíblia diariamente. Busque conhecimento bíblico, porque ele vai ser muito útil para você nesses dias ruins. Tá? Essa palavra que eu tenho para os irmãos. Muito cuidado, ok? Creia que Jesus vai arrebatar a igreja, não é conversa para boi dormir, não é historinha não, vai acontecer. E como ovelha, esteja muito atenta para ouvir, atender a voz do seu dono, a voz do meu dono, a voz do nosso dono. Então fique com Deus, tenha uma noite abençoada, uma semana abençoada. Domingo nós estamos lá, quinta-feira, né? Eu vou dar aqui os anúncios da semana então. Quinta-feira, 9 horas da manhã, intercessão com a Diaconisa Aparecida. O culto online às 19 horas. Nesse domingo, voltamos com a Escola Bíblica Dominical às 18 horas. Ok? Escola Bíblica Dominical, venha à Escola Bíblica, traga o seu filho. Adolescente, venha à Escola Bíblica. E nosso culto de louvor e adoração às 19h30. Amém? Fique em paz. Graça e paz em nome de Jesus. Amém?